Olá, pessoal. Vamos continuar o assunto, então, que discutimos em sala na disciplina de saúde coletiva, sobre a criação, o início da criação do SUS e as primeiras legislações, a primeira forma que o Estado organizou-se em torno dessa descentralização do sistema de saúde pública. Já com algumas turmas eu conversei sobre os princípios, lembra lá? A gente estudou os princípios ideológicos, os princípios doutrinários e também os princípios organizacionais do SUS. Nos princípios ideológicos e doutrinários, a gente estudou a importância da universalidade do sistema. Então, vamos lá. O sistema é universal, isso quer dizer para todos, diferente daquilo que era do sistema antigo, que havia começado em 66, e só na Constituição, então, de 88, é que o sistema se tornou, de fato, universal. Além da universalidade, a importância da integralidade. Vocês também sabem, o indivíduo, o cidadão brasileiro pode buscar, junto ao sistema único, nas unidades básicas de saúde, desde o problema mais simples até o problema de maior complexidade. Com algumas turmas eu já discuti esse conceito de complexidade. Complexidade é o nível de exigência de um atendimento de saúde que o indivíduo procura, que o indivíduo tem. Já conversei com algumas turmas que a gente não vai direto no profissional neurologista para tratar uma simples dor de cabeça. Uma dor de cabeça pode ser muita coisa e que não é necessariamente um neurologista que vai resolver. Para que isso, de fato, funcione, para que isso se dá no sistema público, o sistema privado é a mesma coisa, a gente precisa, de fato, hierarquizar o sistema. Então, um dos princípios do SUS, um dos princípios organizacionais do SUS é esse, a hierarquização. Precisamos, de fato, ser atendidos por um profissional básico, um profissional de ampla atuação e, de fato, se houver necessidade de um encaminhamento para um profissional mais específico de determinada patologia, o próprio profissional vai encaminhar. Então, isso vale para o médico, vale para o dentista, vale para o enfermeiro. Ele irá encaminhar, sim, para um profissional mais especialista se você, de fato, precisar de um neurologista para a sua dor de cabeça. Então, a universalidade fala de que é para todos. O princípio da integralidade quer dizer que o cidadão pode buscar integralmente o seu atendimento em saúde, desde um problema básico até um transplante, até uma cirurgia complexa. Outro princípio ideológico ou doutrinário fala da equidade. Sim, de fato, o sistema ele é equitativo, ele é equânime, portanto, ele não é igualitário, portanto, ele não é igual para todo mundo. Há critérios e esses critérios privilegiam o atendimento de alguns grupos, de alguns tipos de indivíduos em relação a outros. Então, por exemplo, o deficiente físico tem preferência no sistema único? Tem preferência. Da mesma forma, a gestante também tem, o idoso também tem, e algumas condições de vulnerabilidade trazem preferência dentro do sistema. Mesmo que isso, de certa forma, seja injusto com outros grupos, como, por exemplo, homens saudáveis, adultos que não são idosos. Então, esse tipo de estratificação é necessário para que o sistema tente deixar mais justo desigualdades que já existem na sociedade. Então, é sim tratar pessoas de forma diferente, sem dúvida é, mas é na tentativa de diminuir as diferenças dos grupos. Quanto aos princípios organizacionais, de fato, há necessidade de descentralizar o sistema, não dá para que, mesmo que o comando central seja lá em Brasília, a gente centralize os serviços em únicas regiões. Não. Há necessidade de descentralizar em todos os estados, em todos os municípios e de referenciar, de regionalizar para alguns municípios de maior porte, cidades de médio e grande porte, a referência para municípios pequenos. Um grande exemplo que a gente tem são leitos de UTI. Não tem leitos de UTI em todos os 5.570 municípios. Mas e se um paciente, se um indivíduo lá do município de Jijoca de Jericoacoara, lá no Ceará, precisar de um leito? Tem leito de UTI em Jijoca? Não tem. O cidadão morador de Jijoca vai ter que se deslocar até Fortaleza, capital, bem próxima a Jijoca, para acessar um leito de UTI e ter o direito, logicamente, a esse atendimento, a esse leito. Então, há, de fato, referências, regionalizações necessárias para que o sistema funcione. Não tem razão de ter tantos leitos de UTI em 5.570 municípios. É um custo desnecessário para um volume imenso de municípios pequenos. Questões que eu já conversei com vocês em aula e que a gente vai a partir de agora discutir são as normas operacionais básicas, as normas operacionais de assistência à saúde, que de fato destrincham o formato do atendimento. Estas normas, elas norteiam não só o sistema público,
mas também o sistema privado. Quem trabalha na iniciativa privada, quem tem consultório, também trabalha segundo normas. Então, de fato, o Ministério da Saúde regulamenta o serviço privado tanto quanto regulamenta o serviço público. Como é que funciona para que alguém do serviço básico, lá da unidade básica de saúde, faça chegar o atendimento para um hospital de grande porte, para um hospital referência? Isso se dá por um processo chamado referência contra referência, onde o profissional da base encaminha um paciente que ele julga necessário encaminhamento para o especialista, por exemplo, um ortopedista, mas aquele paciente não deixa de ser dele, certo? Então, o médico da unidade de saúde, ele trata o joelho machucado do paciente, mas ele também trata a saúde global daquele paciente. Então, não é porque encaminhou para o ortopedista para resolver o problema do joelho que deixa de ser um paciente da unidade básica. Então, essa noção de território, nós ainda vamos discutir sobre território, ela é muito importante. O paciente vai para o especialista, mas ele continua pertencendo ao território. O ortopedista trata aquela necessidade do paciente, por exemplo, mas ele volta ao território para tratar sua dor de cabeça, para tratar o seu diabetes, qualquer outra necessidade que o paciente tenha. Então, esse sistema que a gente chama de referência contra referência, ele é necessário para que o sistema funcione. Nem todos os municípios do país estão informatizados. Então, alguns funcionam via satélite, alguns têm fibra ótica e alguns ainda não têm um sistema de internet rápida. Então, o sistema de encaminhamentos ainda não é perfeito como tem que ser em todo o país. Mas os grandes centros urbanos, claro, eles já estão bastante desenvolvidos e a gente consegue referenciar os pacientes da básica para a especializada, da especializada para grande complexidade, para fazer uma cirurgia, por exemplo, e contra-referenciar isso lá para a básica de novo, explicando lá para o médico da ponta o que foi feito com aquele paciente, em que pé do tratamento está o tratamento daquela determinada patologia. Então, a regionalização é algo importante, a descentralização é importante e essa hierarquização também é. Esses são os que chamamos, então, de princípios organizacionais do SUS. Então, retoma lá, princípios ideológicos ou doutrinários, princípios organizacionais. A partir dessa criação dos princípios, a gente consegue ir evoluindo para outras instâncias, né? A gente começa a perceber que as normas operacionais vão padronizando o nosso atendimento. E assim, nos anos posteriores, outros programas foram criados, como o Programa de Agentes Comunitários de Saúde, o Programa da Estratégia de Saúde da Família, que funciona na maioria dos municípios, principalmente nos de médio e grande porte, fazendo com que o serviço, não só médico, o serviço de odonto, de enfermagem, o chamado serviço básico de saúde, chegue até locais onde antes não chegava. Isso possibilita que até pessoas que não têm acesso físico de ir na unidade de saúde possam vir a receber até o serviço dentro de casa. Já perguntei em sala de aula, alguns de vocês já me responderam. Quem já recebeu visita do médico em casa? Se algum dia a Kombi da unidade de saúde já foi lá na sua casa. Esse serviço da estratégia de saúde da família, ele reconhece as famílias, os domicílios dentro do chamado território. Então, cada equipe, composta minimamente, você sabe, por um médico, um dentista, um enfermeiro e outros profissionais de nível técnico, como agentes comunitários de saúde, técnicos em enfermagem, técnicos em odontologia, compõe aquilo que a gente chama de equipe mínima. Essa equipe se responsabiliza por um território. Se você for olhar na legislação, o ideal é que um território seja composto de mais ou menos 4.000 famílias. É o ideal. Daí o serviço de atendimento não tem espera, não tem fila, ninguém disputa o atendimento de um médico ou de um dentista, por exemplo. O que acontece é que em grandes centros urbanos, em grandes regiões, há milhares de famílias morando e, portanto, equipes de saúde se responsabilizam por grandes áreas, grandes territórios, fazendo com que um médico, um enfermeiro e um dentista se responsabilize por 15.000 famílias, por 20.000 famílias. Isso, claro, faz com que o serviço fique difícil de ser acessado. O ideal é que a gente tenha mais equipes dentro de uma mesma unidade, então isso não quer dizer que cada posto de saúde vai ter uma equipe só, pelo contrário. Unidades de saúde grandes, como em Curitiba, grandes centros, tem 3, 4 equipes na mesma unidade, sendo referência para 3, 4 territórios diferentes, 3, 4 vilas e pequenos bairros
dentro dos grandes bairros onde aquela unidade de saúde é referência. E o médico, o enfermeiro, o dentista sabe quais são as suas ruas, as suas famílias, as suas referências, né? E a sua responsabilidade do atendimento. Então isso é muito legal, vai criando um vínculo muito bom entre a equipe básica e o usuário, o cidadão que deve ser atendido. Essa questão de território faz com que a gente deva de fato procurar o serviço do nosso território. A gente não deve acessar uma unidade de saúde da outra região onde a gente não mora, só porque a gente está passeando lá em outro bairro. O ideal é que a gente acesse onde o nosso endereço domiciliar está cadastrado. Mesmo que você more de aluguel, que não tenha um endereço cadastrado no seu nome ou no nome da sua família, mas que o endereço está cadastrado no nome de outra pessoa, que você cadastre esse endereço como seu, porque você paga o aluguel, e utilize a unidade de saúde da sua região, do seu território. Porque isso facilita o monitoramento em saúde da área, isso facilita a equipe de saúde entender que tipo de patologias, que tipo de demanda existe em cada território. Cada território é diferente um do outro. Você sabe, há regiões onde há problemas sanitários maiores, há regiões onde há problemas com drogadição, há regiões onde há um volume de idosos maior do que em outros. Então, cada território, de fato, apresenta uma demanda diferente. E esse conjunto de dados, essas estatísticas, são importantes para que se formule melhores políticas para atender localmente os usuários. Então, de fato, a equipe tem que saber e alimentar os dados dentro do sistema, dados epidemiológicos, você também está estudando isso lá em estatística, quais são as principais demandas em cada área. Isso faz com que a gente seja mais assertivo em nosso trabalho em saúde pública e em saúde coletiva, e que a gente atenda o usuário naquilo que precisa. Ah, tem mais idosos? Então precisamos de mais medicamentos voltados para as patologias de idosos. Então precisamos de mais serviços voltados para a saúde do idoso. Isso descreve um melhor atendimento e a gente consegue fazer um melhor trabalho.